Alô, muito boa noite, queridos paroquianos da paróquia São Daniel Comboni. Estamos aqui mais uma vez numa quarta-feira de missão permanente. Deus nos oferece sempre grandes possibilidades para nos encontrar. E a quarta-feira de missão permanente é um momento especial. Estamos dando aqui as boas-vindas para os participantes dessa noite. Estou vendo que está chegando por aí, Jaciara Oliveira. Boa noite, Jaciara, da comunidade Nossa Senhora de Fátima. Boa noite, boa noite. Com grande alegria, estamos acompanhando aqui todos vocês. Olha aí, Arenilba Souza, boa noite, Arenilba. Deus te abençoe. Conceição de Souza, Conceição, boa noite, Conceição. Boa noite, Marta do México. Boa noite, Patrícia Prazeres também, seja bem-vinda. Boa noite, Maria Georgette. Boa noite, Tati. Aí está sendo presente também a catequese, né? Boa noite, Neuza. Boa noite, Maura. Boa noite, Nilda. Boa noite, Rita. Gente, boa noite, nossa querida amiga Aurelice. Vamos nos sentindo bem acolhidos nesse momento especial da quarta-feira de missão permanente. Estamos começando esse mês especial, né? Nós chamamos o mês mariano, mas também o Papa dedicou esse mês todo aos meios de comunicação social. Por esse motivo, hoje teremos o tema que está colocando o Papa Francisco sobre a mensagem do Dia Mundial das Comunicações Sociais. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas na noite especial, nessa quarta-feira de formação permanente. Vamos esperando mais por aí o nosso povo. Está faltando por aí a Aparecida, não estou vendo Aparecida ninguém. Está faltando por aí também da comunidade Divina Luz, não tem ninguém, nem Paula chegou nessa noite. Da comunidade Sagrado Coração, será que já chegou alguém do Sagrado Coração? Também não. Vamos chegando por aí, meu povo, né? Momento especial de partilha, momento especial de encontro, momento especial de formação. Então vamos por aí chegando aos pouquinhos. Da comunidade Sagrada Família, só temos a Aurelice. Também está aqui se mostrando Elizabeth da Divina Luz. Já falei, Divina Luz estava faltando, agora já chegou alguém. Seja bem-vinda, Elizabeth. Deus te abençoe. Os meios de comunicação social. Tantas coisas que nos oferecem, mas também são um grande desafio. Quando nós utilizamos meios de comunicação social, especialmente para a evangelização, eles tornam-se os nossos parceiros, nossos amigos. Mas quando os meios de comunicação social tornam-se como um sentido duplo, para nos enganar, para mostrar falsas verdades, entre aspas, então confundem no coração. Opa, já chegou por aí Ana Paula. Boa noite, Paula. Estava sentindo a sua falta, viu? Da comunidade Divina Luz. Sejam bem-vindos, bem-vindas nesse momento de encontro, de formação. Vamos então, gente, até agora chegaram só 22 pessoas, não é? Vamos aí começar de qualquer forma o nosso encontro que temos que colocar nessa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas mais uma vez. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, queremos te consagrar esse momento de encontro e de formação permanente. Queremos nos colocar também ao teu dispor, para que nos envies o teu Espírito Santo e ele nos ilumine. Ele que comunica, que transforma, que multiplica em boas novas todas as coisas. Queremos te consagrar também esse nosso encontro esta noite. Tudo isso o pedimos através da intercessão de Maria, nossa Mãe. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Comunicação, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, a gente pensou, especialmente para a gente tratar nessa noite, um tema especial do Papa Francisco, com motivo do Dia Mundial das Comunicações. Um dia especial também, onde todos nós fazemos parte desse grande projeto de Deus. Um dia especial, por quê? Porque a comunicação é um meio para nós ficarmos mais perto uns dos outros, especialmente nesse tempo da pandemia. Então, por esse motivo, queremos tratar esse tema. E o Papa colocou um lema especial: vem e verás. Especialmente do evangelista São João, no capítulo 1, no versículo número 46. E depois colocou um subtítulo que fala assim: comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são. É interessante esse posicionamento do Papa Francisco, né? Comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são. Está convidando, especialmente o Papa, a ver, ir e ver, não é? Esse é o grande convite. Ir e ver, conhecer a realidade, conhecer a verdade a partir das pessoas como elas se encontram no local onde elas estão vivendo. Então, isso que acompanha os primeiros e comovedores encontros de Jesus também com os discípulos é também um método de toda a comunicação humana e autêntica, né? Ir e ver. Nós, para comunicar, precisamos ir e ver. Em outras palavras, seria fazermos experiência. Fazermos uma experiência daquilo que está acontecendo. Isso é a parte essencial, né, para poder contar a verdade da vida que se faz história. Olha aí, contar a verdade da vida que se faz história. Esta é a parte essencial do convite que o Papa Francisco estamos fazendo nessa mensagem a partir desse encontro, né? Ir e ver. Ir e ver. A parte essencial. Então, como podemos nós, especialmente, saber como nós podemos também comunicar? É necessário sair da presunção cômoda daquilo que já é sabido. Nós, às vezes, pensamos um pouco, né? Os achismos, eu acho, né? E acabamos perdendo o que é verdadeiro. Não fazemos experiência daquilo que é verdadeiro. Ficamos com esse negativo, né? De não fazermos experiência. E precisamos nós também, especialmente, nos recolocar nessa dimensão humana. Irmos ao encontro. Então, é preciso, é necessário sair da presunção cômoda do já sabido. Mover-se, ir, ver, estar com as pessoas, ouvir as pessoas, recolher as sugestões da realidade que nunca deixará de nos surpreender em algum dos seus aspectos, né? Ir e ver, como o Papa Francisco fala, como sugestão para toda a expressão comunicativa, que queira ser transparente e honesta. E tanto é assim, não é? Tanto na parte do jornal, como nas páginas da internet, da mesma forma como na pregação da igreja, como na comunicação política e social. O importante é isso aí. Ir e ver.
foi como a fé cristã se comunicou a partir dos primeiros encontros nas margens do Rio Jordão e do Lago da Galileia, né? Olha, qual era a mensagem especial? Qual era a mensagem especial dos primeiros evangelizadores, né? Aquilo que nós vimos é aquilo que nós vos anunciamos. Então, o primeiro evangelho comunicado a partir, especialmente dos apóstolos, eram as experiências daquilo que tinham experimentado. Acrescenta lá embaixo, onde fala o microfone, onde fala um dos fones. Isso. Então, essa é a questão fundamental, não é? Porque quando a gente não faz experiência, não pode comunicar aquilo que é verdadeiro. Nós achamos muitas informações que estão faltando o sabor, o gosto, porque não estão comunicando unicamente de maneira mecânica. Elas não estão sentindo aquilo que estão falando, ou ainda pior, ainda não fizeram experiência. Isso é uma parte ruim, não é? Uma parte cômoda. É por isso que o Papa Francisco fala, sairmos da presunção cômoda do já sabido. E essa é a parte essencial, né? E ainda fala o Papa Francisco de outra forma, fala assim, gastar as solas dos sapatos. Gastar a sola dos sapatos. Há de algum tempo que vocês atentas se queixam do risco do nivelamento dos jornais, quase como se fossem fotocópia, não é? Se você hoje abre um jornal de aqui ou da Europa, todos os jornais têm o mesmo jeito de fazer o jornal, não é? Quase como se todos fossem um tipo de fotocópia. E não tem nada de um acontecimento legal, né? Pelo contrário, são noticiários de televisão ou rádios de web, né? Onde todos substancialmente eles são iguais. Onde os gêneros das entrevistas e da reportagem perdem espaço e a qualidade de uma troca de informação, sabe por quê? Porque essa informação já foi pré-fabricada. Já foi feita de palácio, autorreferencial, né? Que cada vez menos consegue interceptar a verdade das coisas e a vida concreta das pessoas. Por isso que às vezes achamos que existe uma crise, né? Na parte da informação, porque muitas das informações elas já são construídas, elas já são pré-fabricadas. Então perde o sentido. Não está atingindo mais a parte real. Eu estou inventando uma questão desde o meu ponto de vista e posso inclusive manipular as informações, não é? Como que a gente poderia então recolocar esse posicionamento do Papa Francisco para recuperar o sentido das redes sociais? Nesse tempo da pandemia, grande parte da evangelização está acontecendo através das nossas redes sociais, não é? E vemos também que existem outros tipos de comunicações de redes sociais. Muitas vezes, elas ficam especialmente escondendo realidades que nós não conseguimos enxergar. E às vezes apresentam unicamente a parte bonitinha, a parte jeitosa, a parte espiritualizada, e perde o sentido do contato, da experiência real das pessoas que estão vivenciando no dia a dia. Então, o Papa Francisco está falando aqui, gastar a sola dos sapatos, de deixar de criarmos fotocópias de informação, especialmente de deixar de criar informações pré-fabricadas, e especialmente que sejam construídas, que não fazem sentido. O Papa Francisco pede especialmente nesse dia da mensagem da comunicação social, de irmos e ver, de conhecer a realidade do nosso povo. Isso seria uma parte
substancial, né? E especialmente por quê? Porque quando vocês unicamente fazem uma informação pré-fabricada, uma informação já feitiça, nós unicamente ficamos como espectadores externos. E nós não tocamos a realidade. Nós não atingimos uma realidade social. Pelo contrário, nós não transmitimos nada. Unicamente fazemos um eco, estamos ecoando palavras, mas sem conteúdo. E quando a gente fala da experiência real, então você está vivenciando de maneira total essa informação toda. O Papa Francisco está pedindo para nós todos de conhecermos, de irmos ao encontro dessas realidades que muitas vezes passam desapercebidas por muitas pessoas. Essa parte social que às vezes fica esquecida. O mesmo Evangelho fala inclusive detalhes na parte da crônica do Evangelho, né? Especialmente lembrando essa passagem do evangelista João, no capítulo 1, no versículo 39, onde os primeiros discípulos que querem conhecer Jesus, depois do seu batismo no Rio do Jordão, ele responde: vinde e vereis. Essa é uma parte essencial, Nós que queremos participar, nós que queremos comunicar, nós que queremos anunciar, nós queremos evangelizar ao nosso povo através das redes sociais, precisamos primeiro fazermos uma experiência viva desse Cristo, não é? Por isso que quando esses discípulos foram batizados no Rio do Jordão, eles conseguiram perguntar: você é o mestre, aquele que nós temos que seguir? E Jesus respondeu: venha comigo, venha até comigo, e vocês têm que ver aquilo que eu faço. Então João, já muito idoso, São João Evangelista escreve o seu Evangelho e recorda alguns detalhes de crônica que revelam a sua presença no local e o impacto que teve na sua vida daquela experiência. Ele fala assim: era cerca da hora 10ª. Observa ele, né? Isto é, às 4 horas da tarde. Quando você está compartilhando a vida com as pessoas, marca muitos detalhes, né? Por exemplo, se eu estivesse lembrando o acontecimento lindo que a gente fez na quinta-feira da semana passada, onde a gente fez esse momento de oração, lembrando e honrando em homenagem a São José Operário, onde estávamos pedindo a Deus por todos os trabalhadores e também especialmente por todos os desempregados da pandemia. Nós estávamos colocando os nomes das pessoas. Eu estava pedindo: coloca aí na tela o nome dessa pessoa que está desempregada. Olha aí como que a gente faz essa ligação, não é? Da parte real na parte espiritual, não é? E como que os meios de comunicação nos ajudam especialmente a não ficarmos simplesmente como espectadores. Se o padre está falando para a gente rezar por aqueles que ficaram desempregados. Se o padre está pedindo para rezar por aqueles que têm emprego. Não. Quando você está interagindo, e quando você conhece a realidade, e quando você coloca o nome da pessoa, quando você coloca a sua necessidade nessa telinha do celular, para comunicar o que está precisando, e para nos convidar a nos ficarmos juntos nessa oração, então você está fazendo com que a comunicação faça sentido, com que as redes de comunicação façam sentido. Então, isso nos ajuda a ficarmos todos interligados, né? Quando a gente marcou, gente, é bom rezarmos todo mundo o terço em casa ao longo do mês de maio, né? E quando alguém falou: gente, e como paróquia vamos fazer o que para ficarmos unidos na oração? E aí alguém falou: é bom que exista pelo menos um dia para a gente ficar ligado através dos meios da comunicação. E aí a gente marcou: vai acontecer aos sábados às 20 horas. Todo mundo tem que estar ligado nesse momento, através das redes sociais da nossa paróquia. Olha aí faz sentido. Aí faz sentido na rede social, aí faz sentido quando você está
interatuando, interagindo conosco. É porque as redes sociais não são simplesmente para ficarmos espectadores. Uma rede social ajuda especialmente quando está interpelando, está pedindo para vocês momentos de ação, como está pedindo para vocês momentos de agir. Olha aí, quando foi pedido através das redes sociais de montarmos presença em 3 pontos de Grande Sussuarana para pedirmos a arrecadação de alimentos, não é? A gente multiplicou e espalhou, a gente foi lá, a gente tirou fotografia de lá e então comunicou. Estamos interagindo, né? Você vai, conheça, vem e veja, para você conhecer o que está acontecendo, porque Jesus nos fala de conhecermos inclusive esses detalhes, de conhecermos essa realidade. E as redes sociais teriam de servir para isso aí, não para comunicar coisas pré-fabricadas, pelo contrário, coisas que a gente vivenciou, coisas que a gente está interagindo todo dia. Então aí que a gente conhece a experiência religiosa de todas as pessoas. Uma coisa linda que o Papa fala, a gente partir a partir de uma crônica real e não uma crônica pré-fabricada. Interessante o que fala o Papa Francisco, né? E ainda continua falando assim sobre o Evangelho de João. No dia seguinte, Filipe informa Natanael do encontro com o Messias. O seu amigo, porém, mostra-se cético. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Filipe não procura convencê-lo com raciocínios, mas fala para ele: vem e verás. Fala-se que o nome de Natanael, ele significa aquele cara que fala sem fingimento. Isso significa a palavra Natanael, não é? Aquele que fala sem fingimento, aquele que é sincero no coração, não é? E ele pergunta ainda assim: opa, mas será que Nazaré há de sair alguma coisa boa? Lembrando que Jesus era filho do carpinteiro, né? O homem que trabalhava lá em Nazaré, todo mundo conhecia, Sabe uma coisa? O que respondeu Filipe: vem e verás. É interessante, temos que pensar um pouco, né? Porque as redes de comunicações têm muitas vantagens quando você está interagindo. Pensa um pouco aí. No tempo da pandemia, se multiplicaram as celebrações da missa através das redes sociais. E depois teve a reabertura das igrejas. Só que outras pessoas ficaram cômodas, sentaram em casa, assistindo à celebração da missa, com pipoca na boca, quase como se fosse um espetáculo ou um show, não é? Gente, será que está ajudando a rede social de comunicação nesse sentido? Com certeza que não. Jesus, estamos falando, vem e verás, venha e faça experiência. Porque de outro jeito seria uma informação pré-fabricada, não é? Eu falava outro dia para vocês numa homilia, né? Quando a gente não gosta do pregador, troca o canal. Se não gosto daquilo que eu não quero ouvir, troca o canal. Porque ao mesmo tempo estão acontecendo 5, 6 lives de celebrações de missas, com padre cantor, com padre que não canta, com padre que grita, com padre que reza, entendeu? Então, troca o canal, né? Agora, será que quando estou ouvindo coisas que eu não gosto de ouvir, está ajudando a rede social? Temos que pensar um pouco, porque Jesus, estamos falando de um jeito totalmente diferente. Venha e faça experiência. Faça experiência. Tem que vivenciar esses momentos, não é? Não adianta ficarmos não estou criticando, mas é uma coisa que temos que pensar um pouco, né? Às vezes acontece hora santa, né? Hora santa.
e está focado ao Santíssimo Sacramento, não é? E nós botamos a televisão, não é, para a gente ficar interligado com a hora santa. Eu já vi pessoas, graças a Deus, na frente do televisor, especialmente pessoas idosas, com o terço na mão, rezando e acompanhando a hora santa. Uma coisa linda, uma coisa muito linda. Mas eu também já vi pessoas colocando hora santa, fazendo bagunça e meia na casa, não é? Até dançando, não sei, certo? E supostamente está assistindo, não é? E, por fim, não gosta de participar da comunidade. Imagina, será que as redes sociais estamos ajudando dessa forma? Não. Inclusive, existiram algumas conversas de alguns bispos, quanto difícil será trazer mais uma vez esse nosso povo que ficou acomodado ao calor do seu sofá. Por quê? Porque Jesus, estamos falando aqui uma coisa totalmente diferente. Venha e faça experiência. Tem que vivenciar, né? Então, Natanael, ainda com esse preconceito, pergunta para o Filipe: será que de Nazaré vai sair uma coisa boa, rapaz? Ele respondeu: venha e vê. Venha ver. A fé cristã começa assim. E comunica-se assim, com um acolhimento, com um conhecimento direto. Olha aí, a fé começa assim, com um conhecimento direto. Eu acompanhei, graças a Deus, muitos testemunhos, não é? Especialmente da RCC, onde falam: padre, depois de que eu fui ao encontro de renovação e fiz a minha experiência com Jesus Cristo, onde eu escutei o querigma, eu senti uma conversão. Quer dizer, teve uma experiência fundante, um encontro pessoal com Jesus Cristo de conversão, não é? E assim também outras pessoas que pertencem a um grupo mariano, que pertencem às mães que oram pelos seus filhos, que pertencem ao terço dos homens, não é? Experiências que estão contando aquilo que aconteceu, que vivenciou pessoalmente. Então, aqui fala o seguinte o Papa: com um conhecimento direto, nascido da experiência, e não por ouvir dizer. É diferente, né? Ouvir dizer é quase como você fala: eu acho. Ouvir dizer é quase como você: eu acho que Cristo é assim. Eu acho que o pecado é assim. Eu acho que a oração é assim. Mas os achismos são verdades à metade. São verdades à metade. O importante é fazer experiência. Então, o método que está colocando Jesus, bem e verás, é o mais simples para se conhecer uma realidade. É a verificação mais honesta de qualquer anúncio, porque para conhecer é preciso encontrar. É permitir à pessoa que eu tenho à minha frente que ela me fale. Deixar que o seu testemunho chegue até mim. Então, esse é o grande desafio, especialmente para os comunicadores das redes sociais. Primeira coisa, não criar informações pré-fabricadas. Estamos chamados a irmos ao encontro onde as pessoas se encontram assim como elas estão. Reconhecer de primeira mão as necessidades e experiências. Segundo, de fazermos a experiência de um Jesus vivo, inclusive nesse tempo de pandemia, através das redes sociais, tirando fora o nosso comodismo, o nosso jeito de fazer
supostamente oração. Então, isso que está falando um pouco o Papa, né? Também o Papa não somente está dando na boca das pessoas, o Papa também faz um agradecimento pela coragem de muitos jornalistas. É verdade. A gente não tem que falar unicamente da parte negativa. Tem uma parte muito positiva, né? O próprio jornalismo, como exposição da realidade, requer a capacidade de ir aonde mais ninguém vai. Mover-se com desejo de ver. E especialmente com uma curiosidade, uma abertura e uma paixão. São coisas essenciais, não é? Se hoje conhecemos, por exemplo, a difícil situação das minorias perseguidas em várias partes do mundo, se muitos abusos e injustiças contra os pobres e contra a criação foram denunciados, muitas guerras esquecidas foram também notificadas. Por quem? Por jornalistas que estão lá na primeira linha. Então, uma coisa também que o Papa está reconhecendo, especialmente quando não se tem presente muitas situações reais que todo mundo está vivenciando nesse momento, né? Outras numerosas realidades do planeta, e ainda mais nesse tempo de pandemia, onde dirigem ao mundo da comunicação o convite de ir e ver. Certo, há e existe o risco de narrar, por exemplo, uma pandemia ou qualquer outra crise só com os olhos do mundo mais rico. De manter uma dupla contabilidade. Olha aí como às vezes os meios de comunicação fazem essa dupla contabilidade, né? Falam verdades à metade. Falam verdades à metade. Por exemplo, o número dos mortos por motivo do coronavírus. Aí falam o número supostamente, né? Mas não falam a verdade. Quando acontece, né? Que alguns estão falando, alguns já estão chegando as vacinas. Mas na verdade, nem comprou o presidente. Nem comprou ainda. Estou falando de muitas realidades de muitos países, não somente aqui do Brasil, né? Onde existe essa dupla cumplicidade entre os meios de comunicação e aquilo que é verdade. Então, existe esse tipo de risco, né? Por exemplo, na questão das vacinas e dos cuidados médicos em geral, pensemos no risco de exclusão que correm as pessoas mais indigentes, né? Estamos falando que estão vacinando pessoas com algumas idades, com algumas preferências, tudo bem, mas às vezes fica também esquecidas outro grupo de pessoas e às vezes não se fala, não é? Então, encontramos algumas coisas muito positivas, mas também encontramos as insídias na web, né? Encontramos essas duas coisas, né? A rede social, ela com suas inumeráveis expressões no social, pode multiplicar a capacidade de relato e de partilha. Muito mais olhos abertos ao mundo, um fluxo contínuo de imagens e de testemunhos, não é? Às vezes pensava a gente, né? Poxa, será possível que um dia eu poderia comunicar-me com o Papa Francisco? Antigamente só existia a carta. Você enviava uma carta para o Papa e não sabia se ia obter ou não a resposta. Agora, se você faz um vídeo ao vivo, onde faz um apelo para o Papa diretamente, tenha certeza que existe uma grande probabilidade que esse seu vídeo possa se multiplicar e espalhar pelo mundo inteiro e o Papa mesmo venha a ter conhecimento daquilo que está acontecendo com a sua vida, na sua realidade, não é? Olha aí, então, tem uma grande vantagem. Quando acontece um grande desastre num canto do mundo, logo em questão de minutos, já está sabendo a outra parte do mundo. É uma coisa muito interessante, né? Quando o Papa fala, na sexta-feira, todo mundo, vamos nos unir rezando um Pai Nosso, e 3 vezes
3 Aves Marias, para pedir a Deus que acabe essa pandemia. Então todo mundo ficou ligado, com a mesma comunicação, com o mesmo horário, com o mesmo objetivo. Olha, uma coisa linda, né? Uma coisa muito linda. Quando nós falamos aqui na paróquia também, né? Nesse momento, vamos ter leilão, próximo sábado, fique ligado, 16 horas, ponha seu lance. A gente já quer ficar sabendo quais vão ser os prêmios, não é? Para fazer essa venda. Olha, como uma informação em rede, em comunicação, faz uma coisa muito linda. Você está espalhando a boa nova, não é? Mas também tem o contrário. Quando falamos verdades à metade. Ou quando, ainda pior, né? Botamos mentiras multiplicadas que tornam-se, entre aspas, verdades. É aquilo que nós falamos que são fake news, né? Que são notícias mentirosas. E que às vezes, com a multiplicação delas, aparentemente tornam-se verdades, né? Fala-se o ditado, né? Fala uma mentira por 1000 vezes e ela se tornará, ou ela vai virar verdade. Acontece também assim nas redes sociais, né? Agora todo mundo quer virar, como chama-se? Influenciador, não é? Todo mundo já abriu o seu canal, todo mundo faz uma brincadeira. Inclusive existem pessoas que agora querem ganhar dinheiro através das suas publicações, não é? É verdade ou é mentira? Não sei, não tenho certeza, não posso falar. Mas o que existe é uma grande multiplicação de influenciadores também. Muitos deles para coisas muito boas, não é? E muitos outros para coisas muito ruins. Estava lembrando, por exemplo, né? Uma menina que estava fazendo uma campanha na Europa, na Alemanha, né? Para cuidar e semear para plantar árvores. Uma coisa muito linda. E que foi atingida na grande parte da Europa. Mas também encontramos esses influenciadores onde colocam retos, né? De fazer uma brincadeira mal feita, não é? Inclusive de tentar contra a própria vida. Então, coloca em risco, especialmente as redes de comunicação. Então, é isso que fala o Papa Francisco. Temos grandes oportunidades para a evangelização, para conhecermos a realidade, mas também temos muitas insídias, né, que não ajudam especialmente a encontrarmos a verdade, né? Então, entretanto, foram se tornando evidentes para todos os riscos de uma comunicação social não verificável, né? Há tempo que nos demos conta de como as notícias, até as imagens, sejam facilmente manipuláveis por infinitos motivos, né? Mas também, graças a Deus, olha aí, a gente descobriu, né? A gente que estava supostamente sendo vacinada, que não foi vacinada. Imagina, que foi multiplicada essas informações, e depois daí, todo mundo quer ver de onde que foi que tirou essa vacina, e aonde que vai colocar, e se efetivamente botou a vacina dentro dela, né? Então, todos somos responsáveis pela comunicação que fazemos, pelas informações que damos, pelo controle que podemos conjuntamente exercer sobre as notícias falsas. Como? Desenmascarando-as, né? Todos estamos chamados a ser testemunhas da verdade. Como? Ir, ver e partilhar. Ir, ver e partilhar. Então, essa é a parte real que nós temos que fazer através da mensagem do Papa Francisco, né? Então, o Papa Francisco fala aquilo que já falei, mas ele fala assim: nada substitui o ver pessoalmente. Nada substitui o ver pessoalmente. Na comunicação, nada pode jamais substituir de todo o ver pessoalmente. Algumas coisas só se podem aprender
experimentando-as, não é? Os discípulos não só ouviram as suas palavras, mas viram falar com efeito nele o Logos encarnado. A palavra ganhou rosto. O Deus invisível deixou-se ver, se deixou ouvir, se deixou tocar, como escreve o próprio São João, né? A palavra só é eficaz se se vê, se te envolve numa experiência, num diálogo. Por essa razão, o bem e verás era a contínua a ser a parte essencial, não é? Pensemos na quantidade da eloquência, da vazia, da abundância do nosso tempo, em todas as esferas da vida pública, tanto no comércio como na política, fala muito, mas diz uma infinidade de nadas. A boa nova do Evangelho difunde-se pelo mundo, graças aos encontros de pessoas em pessoas, de coração a coração, de homens e mulheres que aceitam o mesmo convite. Bem e verás, conquistados por um extra da humanidade que transparencia o brilho de um olhar na palavra e nos gestos, né? Então, estou lendo aqui uma parte dessa mensagem do Papa Francisco, que estamos interpelando a não ficarmos simplesmente como espectadores. O mesmo Paulo de Tarso, se Paulo estivesse morando agora na Sussuarana, quais seriam os meios de comunicação que ele estaria desenvolvendo? Não sei, talvez muitos e variados, né? E-mail, através das redes sociais, mas também a parte do TikTok, não sei. São Paulo também, ele foi dos pioneiros, porque ele foi daqueles que começaram a escrever também, gente, a deixar as experiências que ele tinha vivenciado agora de forma escrita. E graças a Deus, aqueles que fizeram essa experiência tão grande de Jesus Cristo e que conseguiram escrever, nós temos hoje a Sagrada Bíblia, não é? É uma questão interessante, né? O mesmo São Paulo poderia ser dos nossos contemporâneos que ouviram pregar o Jesus, aliás, não, ele não ouviu pregar, mas ouviu falar de Jesus, mas que fez uma experiência viva com ele. Essa parte essencial das redes sociais e da comunicação, não é? O mesmo Santo Agostinho falava assim: nas nossas mãos temos os livros, nos nossos olhos os acontecimentos. E agora, aquilo que nós vimos e aquilo que nós tocamos foi aquilo que nós vivenciamos. Nós não podemos falar daquilo que nós não vimos ou daquilo que nós não vivenciamos. Pelo contrário, nós falamos daquilo que vivenciamos interiormente com esse encontro com Jesus Cristo. Assim, o Evangelho, ao acontecer hoje, né, sempre que recebemos um testemunho transparente de pessoas cuja vida foi mudada pelo encontro de Jesus, olha aí, quantas pessoas que já falaram, foi através da palavra de Deus que eu encontrei Jesus, não é? Olha aí, teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Há mais de 2000 anos que uma corrente de encontros comunica o fascínio das aventuras cristãs. Por isso, o desafio que nos espera é o de comunicar, encontrando pessoas onde estão e como elas são, não é? Então, eu gostaria de parar por aqui um pouco, né? Porque, desculpe lá que talvez esse nosso encontro não seja igual a outros encontros, né? Só que a gente trata de abranger e de tocar muitas realidades. Esse mês todo, no mês de maio, é um mês que está dedicado aos meios de comunicação social. Então, que está tocando as redes sociais também. Então, por isso que era importante a gente colocar, num primeiro momento, a mensagem do Papa. E o Papa já falou assim: venha e venha, né? Faça a experiência de um Cristo. Então, eu queria lançar por aí uma pergunta para vocês também interagir junto comigo nessa rede social. Então, é chegado o momento da nossa partilha. Já lançamos aqui a pergunta e já temos algumas respostas também. A pergunta foi a seguinte: como está sendo sua experiência de evangelização através dos meios de comunicação?
Alguns irmãos já partilharam conosco. Tati disse que tem sido desafiador, mas também bem rico, pois aqui encontramos sempre esse acolhimento na evangelização. Jaciara diz que o celular tem sido uma ferramenta importante na comunicação com os amigos e parentes. Ela procura falar só coisas que são necessárias, palavras de encorajamento e tomar cuidado para não multiplicar falsas verdades. Patrícia diz que realmente é um grande desafio, porém, uma oportunidade em vivenciarmos e compartilharmos o ser comunidade, o ser igreja. As experiências e vivências são essenciais para a aproximação da verdade. O achismo é um grande perigo, porque não permite essa experiência de testemunho. Nossa irmã Aurelice partilha que está sendo um desafio, mas ela disse que na paróquia São Daniel Comboni não. Aqui está sendo transmitido através das lives, nos trazendo sempre a palavra para a nossa casa. E ela diz que também faz a parte dela na evangelização através da comunicação pelo celular, vivenciando e compartilhando como ela pode com o próximo. Dona Maura diz que as redes sociais nos mostram notícias muito positivas, mas parece que as notícias negativas são mais atrativas. É importante estar ligado à nossa igreja, evangelizando com o nosso testemunho. Dona Conceição diz que sempre leva passagens bíblicas nas redes sociais. Lurdinha diz que para ela é muito bom. Começa desde o Zap. Ela usa o WhatsApp enviando mensagens que falem da palavra de Deus. Nossa, muito obrigado pelas partilhas. São muito interessantes, né? Tem muita coisa para falar, na verdade. Sabe por quê? Que, na verdade, é assim. Eu sou das pessoas um pouco idosas. Eu me considero... Vou falar por quê, né? Eu lembro que quando ainda era garotinho, eu utilizei essa maquininha com os dedos, né? Como que chama-se? Sim, essa aí, né? Aquela que... Eu cheguei a utilizar, aliás, eu me ensinei para escrever assim na máquina, né? Trocando papel, não sei o que mais, não é? Assim foi que eu aprendi. Mas, num percurso de 10 anos, eu comecei a utilizar depois a maquininha elétrica. E depois, o primeiro computador. E depois, outro computador aperfeiçoado. E depois o celular. Quer dizer, num percurso de 10 anos, para mim foi trocar completamente, uma visão completamente sobre os meios de comunicação. Eu fiquei pensando agora, não? Olha aí, nossas queridas paroquianas, né, que já receberam a primeira ou segunda dose, não sei, não é? Elas agora lidar com um celular na mão, não é? Tentar entrar numa conversa que talvez nunca imaginaram, e talvez que não fizeram todas essas passagens, não é? Se para mim, não é que foi difícil, mas foi gradual, né? Imagina para outras pessoas. Agora, outra coisa que eu queria falar, interessante a propósito daquilo que vocês falaram, né? Ninguém fomos educados para fazermos uso legal dos meios de comunicação. Ninguém. Por isso que às vezes viramos crianças. Todo dia queremos mandar foto, mensagem, áudio. Legal, não é? Só que também, se não fomos educados nas redes sociais da comunicação, não é? Outros passam no dia tudo, já virou aqui uma parte traz uma jova, né? De estar sempre ligados, né, no celular. Quer dizer,
Não fomos educados para enfrentar esses meios de comunicação social, certo? E o grande desafio, né? O grande desafio que vocês estão falando é: eu estou vendo sofrer muitas crianças recebendo aula através do celular. Eu estou vendo vocês que estão sofrendo comigo agora, talvez, não sei, não é? Através do celular. Muito complicado, gente. Mas depois a outra questão, e com isso vou terminar essa primeira conversa. Às vezes somos as pessoas que poderíamos nos acomodar, assistindo simplesmente televisão da missa, lançando uma mensagem de amor, não sei o que mais, mas nunca conheci, na verdade, a pessoa que estava sofrendo. Então, o Papa Francisco, estamos falando, venha e faça experiência, desgasta as solas dos seus sapatos, não é? Quer dizer, conheça a realidade, e não pensar imaginando que aconteceu, que não aconteceu, e faço o meu comentário muito devoto, mas que muitas vezes não tem nada a ver com a realidade. Então, quer dizer, isso para fechar aqui, quer dizer, não fomos educados ainda, né? E o Papa Francisco fala, façamos experiência do real. Nada vai substituir a experiência do real, não é? Eu espero não ver idosas conformadas com assistir televisão ou a missa através da televisão e não querer mais participar da igreja, né? Enquanto que já receberam as duas doses. Então, desculpe aí, quer dizer, é um pouco a conversa que a gente está um pouquinho tentando ligar com vocês, as vossas falas. Tem mais alguém aí? Na verdade, aqui nossas irmãs se agitaram com o uso da máquina de datilografia. Dona Lurdinha, Conceição, Adelina, Elilda, Aurelice, todo mundo veio da máquina de datilografia e estão dizendo que agora estão aí com o celular, passaram por essas fases também, por essa evolução. E, para fechar aqui nossa partilha, Glória Santiago, ela diz que essa questão da evangelização pelos meios de comunicação, para ela está sendo muito bom, e ela, inclusive, envia a palavra para o grupo da família, fazendo essa evangelização em família, está sendo muito bom para ela, e para toda a família também. É verdade, né? Obrigado, Glória. É verdade, tem também essa muito boa possibilidade, né? Eu sei que existem muitos grupos, inclusive muitos grupos a nível familiar, onde fazem, inclusive, esse negócio de orar em família, não é? Agradeço porque essas redes sociais e essa evangelização chegou através desse grupinho de familiar que está se encontrando ou para meditar a palavra de Deus, ou para rezar uma Ave Maria, ou para ficar ligados com alguma intenção particular. E aparentemente não, mas está se tornando também um meio de evangelização, né? De maneira muito simples, mas muito real também. Obrigado, Glória. Mais alguém? Pronto, gente. É assim que estamos dando término ao nosso encontro. Lembrando, então, que estamos no mês das comunicações sociais, não é? Estamos lembrando também que estamos no mês de maio, mês mariano, é uma coisa muito linda. E eu estava aqui com uma oração, que ela é Maria, Mãe da Comunicação. E também o Papa Francisco está colocando aqui uma oração muito interessante a partir das redes sociais e dos meios sociais de comunicação, não é? Vamos então encerrarmos esse momento de partilha através dessa oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, ensinai-nos a sair de nós mesmos e partir à procura da verdade. Ensinai-nos a ir e ver. Ensinai-nos a ouvir, a não cultivar preconceitos, a não tirar conclusões precipitadas. Ensinai-nos a ir aonde não vai ninguém, a reservar tempo para compreender, a prestar atenção ao essencial,
a não nos distrairmos com o supérfluo, a distinguir entre a aparência enganadora e a verdade. Concedei-nos a graça de reconhecer as vossas moradas no mundo e a honestidade de contar o que vimos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para vocês, um grande abraço para vocês também. Deus os abençoe. Então, meus irmãos, chegamos ao fim desse momento de formação. Queremos agradecer ao Padre Pablo pela formação dessa noite e a todos vocês que sempre nos acompanham e acompanham as redes sociais da nossa paróquia, nos ajudando na missão de evangelizar. Vamos agora a alguns avisos dessa semana. Queremos lembrar que sábado, às 16 horas, toda a paróquia é convidada a participar da live especial do Dia das Mães. Vamos divulgar para que muitas pessoas possam participar conosco, dando aí o seu lance. Ainda dá tempo de arrecadar um prêmio, né? Arrematar um prêmio aí para dar para a mamãe no domingo. E também no domingo, às 11 horas da manhã, teremos transmissão ao vivo da missa em ação de graças às mães. Boa noite a todos, Deus os abençoe.